Bem-vindos ao Gobrax Academy, eu sou o Doni Reis, CEO da Gobrax. Eu sou o Leandro Cardoso, coordenador de novos negócios na Gobrax. E hoje temos aqui a presença especial do Andrei Tel, que é CEO da Raster. É uma pessoa que tem muita experiência com gerenciamento de risco, com gestão logística no transporte. Andrei, seja bem-vindo ao Gobrax Academy, é uma honra receber você. Cara, eu que agradeço a oportunidade, Duane, Leandro. É muito bom estar falando com vocês. É muito legal estar aqui para poder dividir um pouco da minha história, falar um pouco da Raster, mas prazerzão estar aqui falando com a Gobrax. Maravilha. Legal, legal. Andrei, eu gostaria de saber um pouco da tua jornada dentro da Raster. Como que você começou, até onde você está no momento? Conta um pouco para nós dessa tua jornada aí. Legal. Eu comecei na Raster em 2004 como operador de gerenciamento de risco, né? Fazia um monitoramento efetivo, né, dos ativos, transportadores. Naquela época a gente era muito focado no casco. O nosso foco número 1 era trabalhar com casco. Então sempre teve essa característica de cuidado com o caminhão. Essa foi a matriz onde eu nasci ali. Então a Raster fica em Concórdia. Depois eu fui convidado e exerci várias funções dentro da Raster ao longo do tempo. A mais marcante para mim que abriu as oportunidades, no meu entender, a primeira delas foi quando eu aceitei um desafio de participar da área de treinamento. Mas era muito engraçado porque eu tive que treinar alguém sobre um equipamento que eu também nunca tinha mexido presencialmente. E aí tive uma baita experiência assim, porque umas pessoas que já trabalhavam em transportadores me disseram: não, Andrei, vem para cá. A gente vai te levar e você vai aprender a usar essa tecnologia. E horas depois eu fui lá treinar a transportadora sobre aquela tecnologia que eu tinha aprendido um pouco antes, né? Mas aquilo foi muito enriquecedor porque eu passei a ver aquilo que eu fazia dentro de uma sala acontecer na prática. Sem materializar antes, agora sabendo como funcionava. Poxa, tá aqui na minha mão, olha, um caminhão e tal. Então, era uma coisa assim que mexeu até, né? Porque até então a gente não via isso acontecendo lá na nossa central. Era muito focado, bloqueia, desbloqueia, liga, pede senha, aquela rotina de central, né? Aquela rotina de central. E ali, cara, o pessoal me viu motivado e tal e me levou num concorrente. Pô, cara, aí eu saí de Concórdia, conheci equipamentos, conheci o PA de um concorrente, que eu nem sabia o que era PA naquela época, e depois fui conhecer um concorrente na prática. Aí me lembro, naquela época do passado, assim, marcante para mim, que eu entrei na central, o cara fumava dentro da central, assim, cara, pô, a gente faz isso, a gente faz aquilo e tal, tal. E, cara, ele me recebeu como um cliente na época, né? Como se eu fosse um transportador. E aí ele foi me falando, cara, a gente pratica isso, a gente pratica aquilo, fizemos... Poxa, aquilo me deu uma bagagem que eu não esperava, naquela viagem, efetivamente, ter tanta experiência assim. Aí quando eu voltei para a Raça, eu disse, cara, pô, tem um monte de coisa errada aqui. Tem um monte de coisa legal que nós temos que aprimorar, mas tem muita coisa errada, né? E a partir desse evento, desse momento, pô, eu comecei aí a cuidar mais efetivamente de outras áreas. Tinha uma área lá de cadastro, tinha uma área de pós-atendimento, que não era bem como a gente conhece hoje, mas era uma iniciativa de pós-atendimento. Aí foi subindo, né? Cheguei a um cargo de supervisão da central, depois gerência da central. Então essa foi os primeiros grandes saltos, assim. Então até uns 4 anos atrás eu exercia a função, tinha o cargo de diretor de operações de TI, porque também teve um outro salto relevante na minha carreira que estava ligado ao integrador, né? As gerenciadoras que tinham sucesso naquela época eram 3, tinham mais concorrentes que esses, mas os 3 que tinham sucesso, eles tinham um integrador próprio. E nós usávamos o integrador de um concorrente. Só que aquele integrador não servia para o que a gente fazia, e aquilo começou a me incomodar. Porque o meu foco não era cargo, o meu foco era realmente falar de veículo. Então eu queria poder monitorar o veículo quando ele estivesse sem uma viagem ativa. Só que aquele fornecedor não me ajudava nisso. Ele dizia, cara, meu produto é para carga, eu não consigo ter. E aí os acionistas lá da empresa me chamaram e disseram assim, cara, pô, você está fazendo faculdade de sistemas aí, né? Você não quer fazer esse sistema pra gente? Eu disse, caralho, cara, eu não programo, bicho. Mas eu aceito o desafio, porque eu sei o que precisa ter aqui para fazer essa central funcionar. Aí na época chamei o meu professor, né? Falei para ele, ô Max, cara, o pessoal lá me pediu, só que eu não sei programar, cara, não sei fazer. Não, cara, vamos lá ver. E aí vem mais uma pessoa, outra, a gente montou um time, começou a fazer. E ali foi o grande salto, porque aí
eu ajudei a criar um integrador, no começo muito focado para monitorar casco, e isso alavancou muito fortemente o meu conhecimento, as minhas experiências, expertises. Aí eu também fiquei um pouco mais confortável, porque fui da área que eu me dediquei a estudar a vida inteira, que é a área de sistemas, né? Estava mais confortável na área de sistemas, para falar bem a verdade. Mas a partir dali as coisas começaram a ter um horizonte diferente, um mercado novo, um crescimento. E até que, uns 4, 5 anos atrás, eu não lembro bem, não tenho bem certeza, o pessoal me falou, cara, você tem que assumir o papel de CEO aqui da organização. Eu falei, cara, mas como assim? O que é ser um CEO, né? Tá, me explica aí, né? Cara, você já faz esse papel no dia a dia, só você carrega um título diferente do que você tem que carregar, e é uma condição e tal. Aí eu falei, poxa, cara, aceito o desafio, né? Era uma posição que eu já exercia no dia a dia, na prática, mas eu entendia que também iria requerer habilidades novas, que eu não sabia se tinha ou não tinha, então me dediquei a estudar um pouco mais e tal. Mas, a grosso modo, assim, essa é a história macro aí da onde eu cheguei para ser o CEO que estou na Raster CEO hoje. E a vida fora da Raster, assim, como você se desenvolveu ao longo da sua carreira? O que te chamava a atenção? O que você gostaria de fazer? Você trilhou um caminho que você esperava? Foi inesperado? Fala um pouco sobre isso. Duane, quando a gente é jovem, te dizer com certeza que eu estava certo do que eu seria, do que eu faria, é uma mentira, né? Mas eu trabalhava na manutenção de computadores da empresa de um primo, né? E eu dizia assim, poxa, cara, olha a oportunidade que eu estou tendo, né? A tecnologia é uma coisa do futuro, todo mundo fala que vai ter uma carência de profissionais. Pô, eu tenho que fazer uma faculdade. Também não queria sair de Concórdia, né? E tal. E aí eu disse, poxa, eu vou começar a estudar análise de sistemas, né? Então, se eu te falar mesmo assim, você escolheu, eu escolhi porque era um mundo que eu estava inserido, né? E nesse mundo que eu estava inserido de tecnologia, de fazer manutenção em computadores, começou a fazer sentido trabalhar com tecnologia, né? E até porque naquela época, para ser bem franco com vocês, eu entendia que era melhor falar com os computadores, né? Eu vou fazer uma linha de código, ele vai me entender, né? Falar com pessoas, por mais que hoje esteja aqui falando com vocês, eu tinha restrições contra isso, né? Preferia ficar lá na minha sala, com o meu computador, fazendo as minhas atividades, do que efetivamente sair a campo. Mas quando eu tive que escolher a faculdade, teve um lance legal que eu falei com algumas pessoas. Tinha um sócio desse meu primo que era um cara mais experiente, tinha uma construtora e tal. E ele falou para mim assim, cara, você precisa perder um pouco a vergonha. Porque quando você está a campo, pegando o computador do cliente, depois que você conhece ele, você transmite uma confiança, você fala com as pessoas, fala muito bem, e é isso que a gente precisa aqui também. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu disse, poxa, legal, né? E aí fui me aprofundando mais, né? E como essa empresa que eu trabalhava, ela era uma escola de informática com manutenção, parte da minha remuneração também era poder fazer o curso que eu quisesse. Então eu fiz curso lá, que hoje nem existe mais, né? Eu fiz curso de datilografia. Secretariado Executivo Bilíngue eu cheguei a fazer, né? ASDFG, cedilha LKJH. É isso? Isso aí. E isso aí... tu viu no YouTube, né, Doni? Não é do eu tenho essa cara de um cara jovem aqui, mas tem hora de voo. É isso aí. E aí aquilo ali, cara, foi um pouco assim que me guiou nessa jornada, né? Eu procuro estudar tecnologia, porque eu acredito que é algo que não tem como mais tirar do nosso dia a dia, mas percebi mais fortemente nos últimos tempos que pessoas são fundamentais para o negócio, são fundamentais para a nossa vida. Então, tenho me dedicado a estudar isso, a estudar esta relação minha com as pessoas e as pessoas com elas mesmas para a gente procurar uma evolução, né? Perfeito, perfeito. Eu gostaria de entender um pouco, assim, quando a gente fala da parte de tecnologia, a gente fala justamente o que você comentou. O cara que trabalha com tecnologia, computador, ele é mais analista de dados, ele fica mais ele e o computador. Né? Qual que foi a tua maior dificuldade para trazer isso para o teu time agora? Vamos pensar nos dias de hoje, né? Ter esta comunicação mais assertiva, porque acredito que tenha sido uma dificuldade para você, né?
como que você conseguiu? Você comentou que estudou, enfim, mas o quanto isso foi difícil para você? Ainda é difícil, Leandro, porque quando eu falei lá no começo, cara, eu queria só pegar um computador e desenhar as linhas de código. Só que eu percebi o seguinte, cara, quando eu estava fazendo as linhas de código, quando eu chamei lá meu professor para fazer as linhas de código, depois outros amigos até para fazer as linhas de código, eu percebi que eu não fazia linha de código para um computador fazer nada sozinho. Tinha já aqueles conceitos do UX, de experiência do cliente, toda aquela coisa que eu disse, cara, a gente não faz um sistema, a gente não faz uma plataforma para que ela funcione sozinha. Ela pode fazer uma parte autônoma, mas ela precisa sempre ter uma interação com a pessoa, com o ser humano que está ali do outro lado. E hoje eu acredito que esse paradigma mesmo que eu levava comigo é o que mais me ajuda a traduzir isso para as pessoas, né? Porque eu digo para elas assim, olha, eu tive uma experiência lá que eu não era atendido por uma plataforma, que não atendia o meu segmento, que eu tive que fazer, mas eu percebi que eu tinha que fazer para quem? Para pessoas, né? Então eu sempre falo muito que não existe nada que tu faça que não seja para pessoas, né? Porque se eu estou rastreando um caminhão, é para fazer o bem para uma pessoa, é para uma carga chegar num destino, para aquela mercadoria ser destinada a uma produção que tem uma fábrica toda esperando, ou alguém ansioso em casa para ganhar uma encomenda, né? Então, é um pouco disso, mas não é uma tarefa fácil, né? Porque ainda hoje eu digo assim, eu não me sinto completamente preparado para te falar, para te dar uma orientação, porque eu vejo que tem coisas que eu acreditava com 18 anos, que até o meu pai e minha mãe falavam para mim, oh, menina, não faça isso, que eu achava uma besteira. Eu disse, cara, pode deixar, mãe, comigo vai ser diferente. E hoje eu percebo, poxa, se eu tivesse ouvido melhor as pessoas mais velhas que passaram pela minha vida, talvez eu poderia, não digo sucesso, não estou atrelado a dinheiro e nem a classe social, nada disso, mas eu teria economizado alguns problemas, algumas horas na minha vida por conta de dizer, poxa, isso realmente faz sentido, eu tenho que aceitar e procurar um caminho para conduzir. Então, para mim são essas duas experiências. Eu sempre falo para as pessoas que elas precisam se preparar, que ninguém nunca está pronto. Você com 40 tem coisas que você só vai aprender com 50 e que se você se dedicar um pouquinho a olhar para frente e falar com uma pessoa de 50, de 60, o que tu está vivendo agora? O que você está dando valor? O que realmente importa na tua vida nesse momento? Isso me ajuda a encurtar um pouco os meus caminhos, né? Mas é claro que me dedico à leitura, gosto de alguns livros, tenho procurado sair um pouco do mundo que eu vivo, então, poxa, chegou um momento que eu observei assim, pô, Concórdia, é legal falar com as pessoas, é legal estudar aqui, mas espera aí, cara, eu tenho que estudar em Curitiba, eu tenho que estudar em São Paulo, eu tenho que fazer uma pós-graduação em Porto Alegre, eu tenho que falar com pessoas diferentes, porque também eu percebi que isso faz toda a diferença. Quanto mais pessoas você puder trocar ideias, o networking, né? Hoje eu não escolho um curso, uma graduação, não só pela instituição ou pelos professores, mas sim pelos colegas que vão estar comigo na turma. Porque isso vai fazer a diferença lá no final. Essas experiências que a gente vai trocar de negócios, de experiências, isso vai fazer com que eu me torne uma pessoa ainda melhor, independente da cadeira que eu esteja estudando lá naquele curso. Essa é a minha visão. Bem interessante. E você você é um cara jovem, mas você tem já 20 anos de gerenciamento de risco, junto com a Haster, que também tem 20 anos de idade. Eu falei mais cedo para ele que ele era o funcionário número 1, ele falou, não sou o número 1, mas sou o número 2. E acho que isso traz para a gente um aprendizado por si só muito grande. Você viu a evolução do gerenciamento de risco no nosso mercado, né? E eu queria te ouvir um pouco como você viu as mudanças que houve no mercado nos últimos anos e como você acompanhou isso, né? Qual é a tua interpretação sobre o amadurecimento da gestão de riscos de transporte de cargas? Legal. O gerenciamento de risco hoje, ele já tem a adoção de várias tecnologias. Eu não enxergava ele assim lá atrás, quando a gente começou. Chegava como um trabalho mais dedicado, exclusivo a um tipo de serviço, mas não percebia esse todo que estava envolvendo aqui, como a gente falou hoje na Gobrax, sobre a leitura do barramento CAN. Eu não percebia o quanto isso ia ser decisivo ou não naquele passado. Mas hoje o que eu percebo? O mercado está passando por uma consolidação, e essa consolidação, na minha opinião, ela está levando a gente para um caminho de uma solução mais completa.
de uma solução de que aquele usuário que está lá do outro lado, ele possa realmente ter uma experiência melhor, mas não é só falar de experiência. Estou falando de coisas que ficam subentendidas ali, como a gente falou de uma integração, por exemplo. O que é uma integração? É um conjunto de sistemas e pessoas e processos falando entre si de maneira harmônica, para que o resultado no final seja o melhor possível. Para que fique fácil para quem está usando. Isso aí. Para trazer essa facilidade, mas não do ponto de vista de ser simples, mas para de atender o objetivo que está sendo proposto ali naquele processo, né? Então, o que eu percebo dessa relação do passado eu não percebia nitidamente que lá atrás existia todo esse conjunto de tecnologia. Mas agora, observando como essa cadeia logística toda que envolve a logística no Brasil é extremamente complexa, e cada dia a gente tem uma lei nova para regular algo que a gente não vê ser regulado nos outros países, né? Existem situações do Brasil de livre concorrência que parece que tem que ser reguladas por alguém porque o brasileiro tem uma necessidade de ser regulado. Isso me incomoda um pouco, é verdade, mas, por outro lado, eu observo que, sim, há necessidades por conta também de um modelo antigo que foi criado e que não se atende mais. Mas, basicamente, o que eu vejo hoje, Duane, é um caminho novo de consolidação. Seja das transportadoras, né, que uma anuncia uma fusão, uma aquisição aqui, a outra lá, que você não via falar há 10, 15 anos atrás, né? As pessoas montavam uma transportadora, compravam os caminhões e saíam fazendo. Agora, tinha um modelo acontecendo de fusões e aquisições. A mesma coisa no mercado que eu estou inserido, né? Existem players fazendo aquisições e fusões, pensando justamente nessa jornada do cliente, vamos chamar assim, né? Nessa experiência que ele tenha... principalmente um resultado melhor, né? E que as pessoas fiquem mais confortáveis e menos preocupadas com detalhes que você pode facilmente controlar através da tecnologia. Perfeito, perfeito. Falando nesse assunto tecnologia, hoje, para o teu cliente hoje, o quanto é dificultoso para ele entender que a tecnologia vai mudar o patamar dele, né? A gente tem dentro de casa mesmo, transportadoras menores, que têm um pensamento, outras maiores, e dentro do teu negócio, como é que fica esse entendimento? Por menor, por maior, por produto A, produto B? Nós criamos uma plataforma flexível, né? A gente consegue ir imputando camadas à medida do possível, dentro do respeito do que para mim é o mais importante, o cumprimento do PGR da apólice, né? Mas o que a gente observa é que nem sempre aquele usuário, seja motorista da transportadora, ele está plenamente preparado ou apto para receber aquele conjunto de tecnologias que eu forneço, por exemplo, né? Mas quando a gente olha para, vamos dizer assim, o cenário macro, eu entendo que o grande problema é cultural, né? Como a gente fala lá do motorista, né? Eu estava falando com algumas pessoas ali há pouco. O motorista está sendo bombardeado com coisas que estão sendo jogadas para a ponta. Já que você vai fazer a entrega, faz o canhoto. Cara, mas o canhoto, daí a legislação ou alguns embarcadores não permitem que seja digital, por exemplo. Tem que fazer ainda um formato que eu tenho que ir num correio, dispensar um tempo. Então, eu enxergo que essa tecnologia está chegando rápido, e rápido até demais em alguns momentos, né? E falta preparo de quem está lá, seja o transportador, seja o motorista, para receber um pouco mais isso. E também falta preparo até da gente mesmo em algum momento para chegar lá com clareza, colocando com todos os pontos o que vai mudar, para onde a gente vai, que lacunas a gente quer preencher com aquilo que ele está se propondo a fazer, que benefícios ele vai ter. Porque se ele não enxergar benefício, cara, ele não vai fazer. Se ele vê que o meu processo está mais demorado, está mais complexo, e eu não vou ganhar nada com isso, a gente também se pergunta, se for para ser assim, então não vamos fazer, porque não tem lógica, né? Mas de maneira geral, Leandro, a gente enxerga que sim, as tecnologias elas vêm ganhando velocidade, elas são necessárias. A gente falou muito sobre a GoBrax hoje, no sentido assim, cara, de uma coisa fidedigna, né? No nosso mercado ainda tem muito do tal do falso positivo. A gente espera ansioso o dia que mais situações seja colocado no barramento CAN, como é o produto que vocês têm, né? Porque é um produto que não tem discussão.
tá vindo lá tal RPM, é tal RPM. E não uma coisa subjetiva de uma leitura de um sensor aproximado que tem que ter uma pessoa lá do outro lado para fazer a leitura. Então eu diria para ti que hoje o que nos incomoda, o que atrapalha o nosso trabalho, é esses elo desconexos, que são leituras aproximadas porque era o que dava para se fazer com o que se tinha. Mas, poxa, tem soluções aqui. Estamos falando de uma solução que vai medir, como nós estávamos olhando antes. Se você vai lá, explica para o cara, orienta ele, mostra que vai ter economia. Ele reduz 306 freadas bruscas para 160. Cara, isso é 50%. 50% menos de risco. Eu não estou olhando a economia financeira, eu estou olhando o risco. Então eu acho que a tecnologia ela vem, precisa ser melhor explicada, precisa ser melhor compreendida pelas pessoas que estão ali envolvidas, né? Então eu acho que esse para mim é o cenário primordial. Explicar para a pessoa, para que ela entenda com clareza qual o objetivo daquilo, porque a partir do momento que ela entende que é positivo e que vai ser positivo para ela, ela vai fazer. E se não for positivo, ela não deveria fazer também, né? Se não tiver benefício, então para que fazer, né? Acho que esse é o recado maior do que eu imagino em relação à tecnologia, principalmente voltada ao transporte. E olhando para o mercado nos últimos anos, o mercado de logística, os processos do mercado de logística ficaram cada vez mais aprimorados, né? Então a gente tem grandes operadores internacionais vindo para o Brasil, instalando suas operações logísticas no Brasil, com as entregas online, contato com o cliente, né? O que entrega valor para o cliente muitas vezes é o processo logístico. Então o processo logístico nas empresas ele era uma atividade acessória, uma atividade que suportava a empresa, e ele passa a ser agora a principal experiência que uma empresa tem com o cliente final, seja ele uma empresa como cliente final, seja uma pessoa. Então, os processos foram amadurecendo. Como é que isso foi aparecendo na Raster? Como é que vocês foram percebendo que o cliente foi elevando o nível da barra e como vocês lidaram com essa situação ao longo do tempo? Para mim, a parte mais marcante foi no meio da pandemia. Para mim, a pandemia foi um marco para a logística. Porque o que eu via nessa pandemia toda, tinha um medo, uma incerteza, eu via pessoas falando em fechar os negócios, em reduzir salários, diminuir carga horária. E a gente lá na Raster se reuniu e falou assim, cara, vamos esperar um pouquinho. Precisamos tomar essa decisão agora. Tá vindo, vai acontecer, mas não aconteceu. Então espera um pouquinho. E acho que foi a melhor decisão que o grupo tomou naquele dia, porque a logística deu um boom. Praticamente, eu digo assim hoje, no dia seguinte, eu falo que meu sogro não comprava nada no aplicativo. E de repente, cara, aquele medo de morrer, disse, pô, eu tenho que comer. Começou a instalar o aplicativo do mercado, o aplicativo da farmácia. Aí ele gostou, foi para aplicativos nacionais, aí mercados X, Y, Z. E aí hoje eu olho para ele e traduzo essa logística num cara como o meu sogro, por exemplo, que era habituado a sair, fazer a lista de preço e olhar dentro da cidade dele, que é de 80 mil habitantes, no interior de Santa Catarina, e tomava a decisão do melhor produto, do melhor preço que ele tinha. Agora ele entra num aplicativo, ele faz uma consulta olhando para o mundo, não mais para a Concorde, ele olha para o mundo. Então isso eu pude presenciar e até me arrepio só de lembrar disso, porque era uma fase ruim, né? E a gente tem que tentar extrair coisas positivas daquela fase, não gosto nem de falar muito dela, mas aquilo ali me deu um choque. E do outro lado eu comecei a ver, cara, quem que vai vir entregar esse negócio aqui? É o caminhão, cara. É o transporte, é a logística, são as pessoas. Tem uma galera lá fora. E aí começou, não, está excluído do processo aqui de isolamento os motoboys, está excluído não sei quem, está excluído não sei quem. Bom, mas lá no nosso mundo até a polícia tentou fechar a gente porque, pô, você... Aí a gente teve que explicar que nós estávamos ligados ao transporte, que nós não podíamos parar. Mas eu estou pegando esse exemplo, Doni, porque eu acho que ali ele descreve bem a virada de chave. A virada de chave, porque as pessoas começaram a perceber que não doía nada e que abriu uma janela para o mundo absurda. E a mais recente, Doni, que eu acho que eu posso traduzir é assim: há uns 20 dias atrás, o meu time falou, cara, você tem que instalar um aplicativo para converter o português e o inglês em chinês. Porque nós
passamos para a segunda fase de um bid com um operador desses de grande porte chinês. Cara, eu estava numa cidade próxima, eu ia fazer um voo, né? Falei, cara, não estou acreditando. E eu sou muito curioso. Eu já disse, cara, eu quero instalar. Fui instalando. Quando eu instalei, o pessoal já começou a falar comigo. Cara, eu falo o inglês, arranho o inglês. Não sou fluente. E aí eu comecei a olhar aquilo, cara. Passaram-se alguns dias, a Raster fechou um contrato com a China. Aí eu disse, Doni, Leandro, o mundo está se transformando. As coisas estão mudando numa velocidade que uma empresa que até 20 anos atrás talvez não existia, 20 anos é muito tempo, eu sei que é muito tempo, mas você não pensa plenamente quando você vai estar fornecendo uma solução para um player mundial que está vindo se instalar no Brasil, que já está instalado, inclusive, fazendo operações no Brasil. E aí você começa a ter essa... que parecia tão distante, que parecia impalpável, batendo na tua porta mais uma vez. Mais uma vez. E aí você começa a ter reuniões que você tem que falar inglês, que daí você faz às 11, às 10 da manhã, porque está falando com uma pessoa da China. Sim. Que está às 10. E aí o cara vem e te pede algumas coisas do produto que você nunca nem pensou que poderia ser assim, mas que faz todo sentido do mundo. Então a pessoa que eu conhecia 20 dias atrás fechou um contrato com a gente e está me dizendo assim, olha, cara, mas eu gostaria de fazer assim, faz sentido? Eu falei, porra, faz sentido. Eles querem contratar motoboys, mas no processo de transporte hoje, para selecionar um motorista, é como se você fizesse uma sprint única. Manda o cara e faz tudo. E vê se ele tem ou não aqueles critérios que você está buscando. E os chineses disseram assim, cara, vamos fazer fracionado, porque o que a gente quer ver é assim, tem um motorista, aliás, um motoqueiro, com mais de 21 anos, que tem habilitação em moto, se ele tiver uma moto, o nome dele, a gente passa ele para a fase 2. Você consegue, em vez de me cobrar, vamos botar um número aqui, R$100, você consegue me cobrar só 5 por essa primeira perna? Falei, caralho, cara. Desculpa o palavrão, tá? Desculpa o palavrão, porque você fica 20 anos achando que você está fazendo um monte de coisa e de repente vem alguém e diz assim, dá para fazer? Tipo, porra, cara. Aí eu linko de novo que você me perguntou lá atrás. Para que eu faço um sistema? Para que eu tenho um processo? Para atender essas pessoas, esses negócios. Então, para nós, Doni, essa pergunta ela não foi pensada, não foi colocada, mas a gente está vendo a logística do mundo bater na nossa porta agora com insights, com necessidades, e a gente está buscando se adequar para que a gente possa efetivamente ter uma tecnologia mais pronta do que a gente tinha ontem, né? E certamente ela está menos pronta do que nós vamos ter amanhã, né? Então é esse o nosso foco aí, o nosso trabalho. Legal, legal. Voltando agora mais para a questão do gerenciamento de risco, eu vejo dois cenários, né, focados no motorista. Eu tenho o motorista novo, que é super apto à tecnologia, manda bem pra caramba, mas não tem aquela experiência boa de condução. E eu tenho um cara mais antigo, que é um bom motorista, e não está apto, não digo não está apto, mas não tem aquele conhecimento da tecnologia. Isso para vocês é uma dificuldade? O que vocês fazem hoje para tentar mudar esse cenário, para tentar aproximar os dois? Esse é um grande desafio. É um grande desafio porque nessa jornada toda a gente já se deparou com motoristas analfabetos. Que ele queria desenhar no teclado, que é um teclado maior do que os nossos celulares, para ele poder fazer a sequência e ter o caminhão dele liberado, porque ele só queria viajar, né? E do outro lado, um cara super tecnológico que já foi ali e começou, queria ver até se podia jogar um joguinho naquele teclado, né? Mas do outro lado, ele não conhecia a serra A, a curva B, o ponto X, o ponto Y. Que você passa no inverno, ele é de um jeito, no verão ele é de outro jeito, né? Meu comportamento de freio é de um jeito, é do outro. Então é muito difícil, Leandro. Isso tem sido desafiador, porque você tem que colocar para a pessoa mais antiga a tecnologia, que eu até me atrevo a dizer que hoje isso tem melhorado muito, porque as pessoas também querem ter esse benefício. O próprio motorista lá, cara, ele é uma pessoa como a gente. Ele quer falar com a família dele, ver a família dele, né? Então ele já comprou o telefone dele que pode fazer videochamada. Então isso tem agregado muito.
Mas para os jovens, conhecer a estrada, isso sim, cara, eu vou falar mais um palavrão, é um puta desafio. Porque eu, particularmente, tive a oportunidade de viajar com meu pai, e você está numa condição de verão com um caminhão, você tem que tomar cuidado com o freio. Porque você vai estourar um pneu e isso vai acabar com a tua viagem ou com a tua vida até, né? Agora, você está numa condição de inverno, cara, é totalmente diferente a condição daquele veículo. Você tem uma condição de visibilidade reduzida, uma questão de frenagem com uma distância muito superior ao que você faria no verão, mas você não precisa se preocupar com o freio, porque ele não vai sobreaquecer tanto por conta da condição. E tem outras condições que envolvem a pressão do pneu, o aperto do freio, uma carreta está com o pneu arrastando, isso vai detonar o meu pneu, mas não é só isso, é um freio desregulado, né? Então tudo isso eu acho muito mais difícil imputar no jovem de uma maneira rápida, pronta, segura, do que a tecnologia no antigo. Mas, de novo, não acho que tenha nenhuma tarefa fácil. Mas se fosse para eleger uma mais complexa, é pegar o jovem e levar ele para esse mundo, que é um mundo solitário também do transporte, né? O motorista de caminhão, ele é um cara que está na estrada, longe do conforto às vezes, né? Às vezes não, cara, na maioria das vezes, quando ele encontra a melhor condição de um motorista, nós estamos falando de um posto que tenha um calçamento, um asfalto, para que ele não suje as roupas dele, o chinelo, que ele vai ter que cruzar 50 metros para tomar um banho, que se o banheiro for limpo, tá maravilhoso, e se o restaurante tiver uma comida boa, com um custo acessível, para ele tá maravilhoso. Então note, não é nada sobre-humano, nós não estamos falando de uma coisa tão anormal, estamos falando de coisas simples, que deveriam já existir. Mas na realidade o que a gente vê não é isso. É o cara que tem que parar longe, um baita pátio, mas todo embarrado, então o cara nem sabe se ele vai tomar banho, porque se ele for tomar banho e voltar, ele já vai estar mais sujo do que quando ele foi, né? Aí ele chega no banheiro, não tem nem lugar para colocar as coisas dele por conta da sujeira que aquele ambiente vive. Então, realmente tem alguns desafios aí que eu acho que a logística no Brasil precisa refletir muito aí, tá? E eu, só complementando, eu acho que uma também deve ser uma grande dificuldade hoje, e que é uma coisa que deve se analisar na gerenciadora de risco, é que o jovem está muito mais ansioso. E isso pode acarretar com que ele tenha uma velocidade mais alta para poder entregar, para poder fazer. Eu acho que isso também ocorre, eu acho que isso é uma análise que vocês têm também, né? Se você pegar, Leandro, todos nós temos um nível de ansiedade muito maior hoje do que você tinha 10 anos atrás, por conta das informações que você recebe. Eu diria que isso é notório e claro. Aí quando você pega um jovem, né, e coloca ele na estrada, porque no primeiro momento as pessoas dizem, pô, é legal viajar. Cara, eu viajo há 15 anos. Eu já acho uma chatice. Tá num hotel, cara. Pô, eu fico no hotel, cara. Tem a cama, coberta limpinha, cheirosa e tal. E eu já tenho saudade de estar em casa. Eu já tenho saudade das coisas que a gente tem. Então, o transporte, o motorista que está lá na ponta, precisa ter um cuidado muito especial. Que eu acho que já tem algumas empresas tendo excelentes iniciativas. Um contato, um cuidado, né? Eu brinquei que o 01 falou para mim, quando eu estava refletindo sobre a minha carreira lá com 18 anos, ele falou para mim assim, ele falou, cara, eu vou te dar a chave do sucesso aqui. Primeiro, aguenta mais um pouquinho, cara, você tem muita coisa para aprender. E a segunda coisa, chama as pessoas pelo nome. Quando ligar aqui o seu Arlindo, chama ele de seu Arlindo. Pergunta como é que ele tá. Isso faz toda a diferença. Então, o que nós podemos fazer no dia a dia é não entender que lá daquele lado tem só mais um motorista. Não é isso. Lá daquele lado tem o seu Arlindo que vai transportar uma mercadoria que vai fazer o bem para alguém. Mas você tem que se dar o luxo de entender ele, falar um pouquinho com ele, fazer uma brincadeira. E aí, como é que tá aí? Tá chovendo? Não tá? E aí, vai para onde hoje? Vai tocar até que horas? Como é que funciona? Então essas coisas ajudam a reduzir, porque realmente é uma atividade que gera muito estresse, muita ansiedade, por conta de que você vai sentir saudade da casa, que você até ontem estava todo dia lá, mas hoje você saiu para viajar, você vai sentir saudade dela. Amanhã você vai sentir saudade. Tem coisas positivas que hoje você não vê, mas você vai sentir. E aí tudo isso gera mais ansiedade. Com aquela corrida, né? Porque o transporte também é uma corrida, né? Quando tu largou um caminhão, eu nunca gosto de falar isso, né? Mas quando você largou um caminhão, ele tem uma janela.
É similar a uma corrida. Se o cara não souber dosar, ele vai chegar muito antes, vai se expor a muitos riscos. Então, como é que você faz para trazer toda essa informação? Isso é um desafio e realmente, ainda mais nesse cenário de ansiedade que a gente vive, pode complicar ainda mais alguns cenários de transporte aí. Legal. Andrei, agora entrando um pouco na Raster, fala um pouquinho da dimensão da operação hoje em dia. Número de funcionários, número de clientes, o que você puder compartilhar conosco. Assim, hoje o número de colaboradores, a gente está ultrapassando a barreira de 500 colaboradores. Eles ficam divididos basicamente em 3 centrais que a gente tem. A principal das centrais, que deve envolver aí 300 e poucas pessoas, fica em Concórdia, opera 24 horas por dia. Nós temos uma segunda central que fica dentro de uma seguradora, que ali envolve mais umas 30 pessoas, 25, 30 pessoas. Tem uma outra iniciativa, que é um investimento que a gente fez para que fosse uma contingência mais aprimorada a gente no interior de São Paulo, em Americana, que ela até recebe um outro nome lá, a gente chama de Vilagro, né? É uma outra central. Então esse é o escopo macro de pessoas envolvidas na operação. Aí tem pessoas, como o Daniel, que está aqui acompanhando a gente, que fica em Curitiba, tem pessoas em São Paulo que fazem venda ou que fazem relacionamento, ou que atendem os clientes, tem pessoas no Nordeste, né? Então tem uma camada de pessoas bastante ampla e espalhadas aí pelo Brasil. Okay? Falando um pouquinho dos nossos números, a gente monitora em torno de 1 milhão e algumas viagens mês, né? Tivemos no ano passado mais de 700 mil motoristas validados positivamente e mais de 1 milhão de condutores no total validados pela central, né? Temos mais de 2 mil clientes, essencialmente transportadores, mas temos alguns embarcadores relevantes que compõem a nossa carteira. Mas nós entendemos que o nosso grande foco é sempre o transportador e pessoas que estejam preocupadas em fazer segurança. Esse é o nosso principal foco. Ainda sobre os nossos números, a gente trafega muita informação por dia, né? Nós temos lá 35 mil veículos monitorados dia, né, nessa central. Alguns, obviamente, são para segurança, outros para logística, outros para jornada, né? Desenvolvemos uma gama de produtos que tem atendido às demandas, necessidades. Então, temos lá hoje cerca de 8 mil motoristas que fazem jornada do motorista, o controle do cartão ponto, que a gente chama, né, que é um produto novo. Então, esse é um pouquinho dos nossos números, assim, Duane. Agora, especificamente, se algum você quiser que eu me aprofunde, eu posso buscar também. Não, eu fiquei curioso para explorar os produtos. Você falou da jornada, eu queria que você falasse um pouco mais da jornada e que a gente passasse por alguns aqui para o nosso ouvinte ou quem está nos assistindo entender um pouco o que a Raster oferece, quais são os produtos disponíveis. Perfeito. O nosso produto principal, o que a gente chama da vaca leiteira, né, ainda é o gerenciamento de risco. A gente trabalha hoje com um foco muito grande por meio de uma plataforma chamada Risk, que vocês vão ver aí. O Risk está sendo comercializado agora. Ele está sendo comercializado para outras gerenciadoras, porque até então ele não era comercializado. Não digo outras gerenciadoras, mas centrais de transportador e tal. Empresas que querem ter uma operação própria de central. Exatamente. E a gente disponibiliza o nosso sistema para que eles façam isso. É um sistema complexo e completo que permite que você integre todas as condições de apólice e você defina procedimentos, workflows personalizados que o cara pode desenhar para ele, que é a mesma plataforma que a gente utiliza no dia a dia para fazer o gerenciamento de risco. Temos também todo o serviço que envolve, como o checklist do caminhão, a liberação do motorista, para que a gente consiga fazer o gerenciamento de risco ser atendido lá pelo que o mercado, o PGR, a Policy pede. Nós temos uma iniciativa nova que está ligada, a gente está transformando esse negócio de logística e jornada em produtos à parte, porque a gente entende que tem nuances diferentes, atendimentos diferentes, até clientes diferentes, muito embora a gente queira fazer o cross dessas empresas, atender eles como a gente chama do full, né? O conceito do full é o cara que use todos os nossos produtos. Então a gente tem ampliado muito a utilização do software de jornada para atender a lei do motorista, a famosa lei do motorista. A gente conseguiu adequar já toda a nossa plataforma.
atendemos na plenitude todos os critérios da jornada, inclusive disponibilizando ao condutor um aplicativo onde ele pode ver as batidas dele, questionar as batidas na transportadora, pedir ajustes, tudo isso. Também nessa seara da parte logística, a gente tem uma plataforma de logística que está passando por alguns desenvolvimentos relevantes, né? Nós temos alguns clientes de peso que usam a plataforma, uma grande indústria que embarcador gera implementos, nos convidou para fazer um processo de desenvolvimento que vai compreender a ferramenta de uma maneira mais completa para o embarcador. Desde a gestão da portaria até a gestão da saída do produto da portaria, que a gente chama de outbound, mas também o inbound deles, né? Que é a gente trazer essa mercadoria que vai alimentar a fábrica, e tem sido muito relevante para a gente porque nós estamos entrando em itens que a gente não pensava antes, né? Então nessa conversa a gente começou a falar de fluxo de caixa, porque o embarcador do cara levava lá uma determinada mercadoria e, não, é uma carreta por semana que tem que chegar. E de repente o cara levava 2. Cara, alguém tem que pagar isso, né? E nem está sendo produzido, será que eu preciso? Então a gente tem aprimorado a nossa ferramenta do ANI para que o próprio embarcador também possa dar essa cadência do inbound dele e fazer a gestão do outbound, que é a parte talvez mais importante para ele assegurar que o produto dele chegue no prazo para quem ele efetivamente fez a venda. Vocês têm aplicativo também, né? Temos aplicativo. O nosso aplicativo hoje, ele, apesar de ser um aplicativo único, porque a gente entendeu que o motorista precisava ter uma série de aparatos que o transportador pode contratar a gestão de entregas, mas não a gestão de ponto, por exemplo. Então a gente modularizou ele, mas é o mesmo aplicativo. A gente libera features ali dentro do aplicativo, como a gestão do ponto, a gestão das entregas, né? Então esses itens ficam dentro do aplicativo. Mas eu te confesso que o nosso grande foco assim está em fazer integrações com ferramentas de comunicação mais de mercado, como o caso do WhatsApp. A gente compreende, por exemplo, que não precisa o cara instalar um determinado aplicativo para fazer uma confirmação de uma entrega. Então a gente tem desenvolvido muito por intermédio do WhatsApp, um canal de comunicação que ele possa dizer, eu quero confirmar uma entrega. Então tá, o cara bota ali um scriptzinho, tem um integrador que vai trabalhar nisso, né? um desenho que a gente faz do processo, pede para ele os pontos, uma inteligência toda pronta para validar se aquilo está certo, sobe lá na plataforma do transportador, se ele quiser ou não, se não já valida com alguns critérios de inteligência, já faz a validação em tempo real. Que no final é se comunicar com o motorista com os aplicativos que ele já utiliza para comunicação, né? Não é inventar algo novo para a jornada dele. Nada. A gente foca muito, e tem focado muito no WhatsApp, que hoje é a ferramenta de comunicação mais difundida por qualquer usuário no Brasil, e a gente entende que para o motorista é um conforto maior, porque, cara, existem sei lá quantas gerenciadoras que tem que instalar um aplicativo, não sei quantos bancos que ele tem que instalar um aplicativo, não sei. Então tem essas questões. Mas eu queria aproveitar o gancho aqui, Doni, para falar de 2 iniciativas, né? Uma delas é a Strata, né? A gente tem uma iniciativa para descomplicar essa forma de pagar o motorista, né? Que hoje ainda é uma complicação, tem uma legislação ainda vigente, que a gente entende que ela deve cair nos próximos meses aí. Então a gente preparou uma ferramenta para isso, né? Então a Strata está aí para facilitar mais essa frente. E também temos desenvolvido uma parte que a gente tem falado do ESG, né? Tá todo mundo falando do ESG e a gente, poxa, como é que nós podemos entrar, ajudar as nossas empresas nesse dia a dia? E a gente está trabalhando numa iniciativa chamada Siga Verde, que vai trazer a possibilidade do pequeno transportador fazer a gestão dele com um custo acessível. Levar esse dito ESG, que ainda, né, como a gente falou hoje lá, né, parece o Zeca Pagodinho, né? Caviar, nunca vi nem ouvi, só ouço falar, né? Então a gente também está com essa iniciativa bastante relevante para materializar para o transportador o tal do frete verde, para que ele possa medir, né? A gente falou um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. Quer dizer, eu vou comprar caminhão elétrico, cara? Não, peraí, você nem sabe quanto você emite. De repente você instala o GoBrax lá e vai reduzir a emissão de 10 caminhões. Você comprou um elétrico que está parado no pátio, você nem sabe o que fazer com ele por questões de autonomia. E você está deixando de fazer isso que seria muito mais viável, afetaria muito menos o teu fluxo de caixa do que comprar um caminhão elétrico que você vai ter que inventar uma rota para atender ele e modificar a tua operação.
Exatamente. E o Brasil assinou um acordo faz algum tempo que até 2030 tem que reduzir em torno de 50% a emissão de carbono. Né? Então faz muito sentido o que você comentou de trazer o pequeno embarcador ou a pequena transportadora para que ela tenha essa consciência também. Né? Porque se o embarcador ele não cobrou, ele vai cobrar. Fato. Isso vai acontecer. Dependente do produto que você transporte, ele vai acontecer. Então tem que engajar o pequeno. O grande já sabe o que fazer. Né? É mais fácil. Agora, o pequeno é um pouco mais difícil de você trazer essa informação para ele. Como que... Então, a gente brincou do Zeca Pagodinho, né? Como? O que eu faço? Tem um ponto aí que, ao longo do tempo, o embarcador ele aprimorou muito o modelo de gestão, ele aprendeu a contratar melhor o transportador, a gerir melhor o processo logístico. E o transportador, ele não teve o mesmo... Ele não aprimorou da mesma maneira tanto quanto o embarcador, né? Isso fez com que o desafio de lucratividade da transportadora aumentasse muito na linha do tempo, a concorrência aumentou muito. E o ESG é uma outra matéria que vem sendo praticada e pensada pelo embarcador, mas ainda não faz parte do dia a dia do transportador. E o transportador ele não precisa ser obrigado pelo embarcador a exercer determinadas práticas. Ele pode se desenvolver, ele pode entender como ele faz isso, simplificar essa jornada, porque essa sigla parece que deixa para a gente algo intangível, né? Assim, o ESG é o que exatamente eu vou fazer para praticar ESG? É você ser consciente com o uso dos materiais que estão envolvidos na sua operação, é você ser consciente com o ambiente, é você olhar para o transporte de uma maneira eficiente, de uma maneira geral, né? Não só no combustível, mas em tudo aquilo que você pode eventualmente desperdiçar na jornada. E isso naturalmente vai gerar economia para a sua própria operação. E quando o transportador começa a olhar para isso, tanto quanto o embarcador olha, ele se antecipa. Ele não espera que venha uma decisão para que ele tenha que cumprir, mas ele se beneficia dessa jornada. Né? Perfeito. Existe sempre esse gap, né? Porque historicamente o transporte em alguns segmentos acelerou muito, em outros nem tanto, né? Então acho que tem um gap sim para ser cumprido e o que a gente fala aqui de ESG é o seguinte, cara, também. Você tem uma parte social que você faz lá que não precisa inventar a roda. Tem uma parte de governança, cara, se você cuida para a tua empresa dar lucro, você está fazendo governança. Claro, você tem que seguir alguns preceitos, né? Não adianta eu não pagar os impostos para ter lucratividade, quer dizer, não tem lógica. Mas no geral, o que a gente diz assim, apesar de parecer que isso foi criando alguns mitos, algumas coisas, eu diria para o pequeno, para o médio transportador, ou para quem tiver interesse que ainda não começou, que a jornada precisa ser startada em algum momento. E nós queremos ser uma opção para que ele possa, de uma maneira simples, efetiva, fazendo o que ele já faz hoje, sem muito desprendimento de tempo, conectar ele às nossas plataformas e começar a entregar para ele um conjunto de soluções que no final do dia vão ajudar ele a dominar esse leão que hoje é visto como um bicho de 7 cabeças, aí, que não é tão complexo assim não. Né? Perfeito, perfeito. E esse olhar, antecipando esse olhar de ESG, eu acredito que o transportador está conseguindo diferencial com o embarcador. Eu acho que ele consegue um melhor frete, uma melhor negociação na tabela de frete, as melhores rotas. Então eu acho que ele a transportadora que está pensando nisso, ela já está saindo na frente. Claro. Né? Então a gente tem essa mudança também de perfil para que ele possa também ganhar mais. Né? Sem dúvida. Andrei, me fala um pouco sobre o que você usa, como é que você se desenvolve na sua carreira, né? O que você gosta de ler, como é que você aprimora os seus conhecimentos para ser um CEO melhor todo dia? Doni, essa pergunta é muito difícil, né? Mas assim, eu vou começar pelo que eu gosto de fazer, né? Às vezes você ganha um livro de um amigo, às vezes você compra ou ouve falar bem de um livro. Então eu gosto muito de livros que são esses práticos, né? Como A Arte da Guerra, essas coisas que me inspiram a efetivamente conseguir construir estratégias melhores no meu dia a dia, né? Então, já fui um leitor mais assíduo, hoje tenho aproveitado os recursos tecnológicos, ouvindo podcast, ouvindo uma matéria, mas efetivamente hoje eu tenho me dedicado a procurar cases de sucesso sobre o tema que eu estou querendo aprender mais. Então procuro lá um artigo que alguém produziu,
Ou quando eu vejo que alguém fera lançou um material, eu tento fazer contato para entender o que levou aquela pessoa a fazer daquela forma e tal. Então esse é o primeiro passo que eu procuro executar, né? Ao longo da vida, graças a Deus, pelo meu cargo também, a gente passou a ter uma teia maior de networking que também possibilita você a trocar ideia com pessoas, ouvir um cara que não está só ali na tua região, ele está viajando o Brasil todo. Então, vamos falar um pouco sobre cenário econômico. Então, procuro falar com um consultor amigo. Cara, e aí, o que você está vendo? O que você está sentindo? O que você está enxergando? Porque eu não enxergava também que essas coisas de macroeconomia pudessem afetar a gente. Então, procuro, nesse cenário hoje, entender casos mais práticos, procurar leituras bem objetivas sobre o que eu estou interessado em saber, né? Mas é fato também que a gente precisa, em alguns momentos, voltar para a sala de aula, né? Então, no ano passado, eu acabei fazendo uma especialização, né, lá em Porto Alegre, com algumas pessoas bem interessantes. Aquilo também ajudou. Então, eu diria para ti assim, que não tem uma matemática ou uma fórmula exata, né? Mas eu procuro sempre voltar para a sala de aula, porque aquilo me ajuda, em algum momento, a internalizar, a ter um break para você dizer assim, cara, eu vou estudar agora, eu tenho que parar um pouco mais, tenho que me dedicar um pouco mais. Então, com intervalo de tempo regular, não muito regular, às vezes ele pode ter um intervalo um pouco maior ou um pouco menor, e aparecendo uma oportunidade, cara, seminários, né, eventos, a gente procura participar para estar se mantendo atualizado. Então, essa é a parte de como eu me atualizo, né? Mas o principal é falando. Eu gosto de trocar com quem já teve experiência, com quem já falou com uma determinada pessoa sobre aquele assunto. Então, para mim, isso tem sido o mais importante. Mas, acima de tudo, quando falar, ouvir, né? Porque eu não estou indo lá para ensinar ninguém, né? Então, eu pergunto sobre um assunto e procuro ficar quieto, que é uma coisa que a gente não se dá muita conta, né? Mas espera aí, se você está querendo aprender, você tem que fazer o exercício de ouvir, né? Então esse exercício de ouvir tem me ajudado também com as pessoas, porque quando você ouve, deixa elas falar, só de deixar ela falar, pô, já é uma coisa de outro mundo, né? Parece que as pessoas não têm tido tempo para ouvir os outros, né? Então isso tem me ajudado bastante, porque aí você ouve, você começa a ver que tem preocupações que você tem na tua vida que nem são tão relevantes, e aquilo ajuda a você aprender um pouco mais sobre aquela determinada situação que você está ouvindo. Então é isso, ouvir, ouvir, ouvir. E sobre o Andrei liderando, se eu perguntar para o time que reporta para você diretamente, assim, como é o Andrei, o que as pessoas me diriam? Olha, Duane, primeiro eu queria fazer um parênteses aqui, que eu não me enxergo como um líder ou uma pessoa tão preparada assim como eles me enxergam, né? Às vezes eu vejo pessoas que têm o tempo que eu tenho de empresa me pedindo orientações sobre a vida, né? E é algo que hoje, no meu momento, eu digo assim, poxa, cara, é muito difícil eu dizer para ti o que você deveria fazer, porque eu tenho dúvida do que eu vou fazer com o meu futuro em algum momento, né? Mas eu procuro também dizer, poxa, se ela está me procurando, eu me sinto na obrigação de falar com ela sobre as ansiedades, os anseios que eu tive lá atrás. Então, o que eu acredito que você vai ouvir da minha equipe eles me chamam do cara do não, né? Cara duro, né? Porque eu sou realmente uma pessoa mais dura, direta, né? Muito focado, né? Às vezes as pessoas me dizem assim, eu tenho que ver o dia que eu posso falar com o Andrei, porque eu entro na empresa e eu já tenho... desde o momento que eu fui para a academia, cara, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que resolver, que eu tenho que ajudar. Então eu tenho procurado mudar um pouco essa imagem até, né? Porque ela é dura, as pessoas às vezes, né? Mas por outro lado eles sentem confiança. Eu tenho certeza que eles sentem confiança, e quando eu digo que a gente vai fazer, eles confiam que a gente vai conseguir fazer, né? Então, eu acho que um pouco do cenário do que vocês vão achar lá eu já conheço, né? Porque eles me dizem muito sobre mim, né? Então, e eu procuro ouvir muito eles, né? Procuro colocar muito, falar um pouco sobre mim. Eu quero que eles entendam também que eu não estou pronto. Na verdade, eu estou CEO, né? Eu brinco que a gente não é CEO. Eu estou CEO. Amanhã eu posso estar consultor, amanhã eu posso estar aposentado, né? Sei lá qual a nomenclatura que vai vir. E aí eu digo para eles que essa jornada ela é sempre importante que você ouça
Mas é um conflito interno. Ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar uma receptividade maior, com um sorriso eu tenho que resolver um problema. Eu tenho que ajudar uma pessoa. Eu tenho que tratar um problema com um cliente. Então, acho que é um pouco disso que eles vão ouvir. Mas posso te garantir que aquela filosofia que as pessoas escrevem ou botam no Instagram para achar que é bonito, de que se lidera por exemplo, é o que eu procuro fazer. Se eu disser para alguém que tem que sair às 5 horas da manhã para fazer, eu vou ser o primeiro a sair às 5 horas da manhã para fazer. Se eu disser que tem que operar dessa forma, eu vou lá operar para mim saber se é possível operar. Porque se eu souber que é possível operar, aí eu vou te cobrar que é possível fazer. É possível acontecer. Então, para mim, apesar de que essa fala não vem com tanta clareza, eu, Andrei, entendo isso. Eu quero o exemplo. Eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que ser um exemplo de pessoa, de profissional, de saber fazer. Então é assim que eu lido com a liderança, né, para ser mais preciso. Legal. E quando a gente fala em cargo, né, o pessoal sempre diz, pô, eu quero ser um diretor, um gerente, um CEO. Acho que isso é bonito, né? Mas só que não sabe a responsabilidade que vem junto com isso. Não é só você ter um nome dentro da empresa, você ganhar mais. Cara, isso não é eu digo assim, não é um prêmio que você está ganhando. Você está ganhando responsabilidade. Então as pessoas têm que entender isso também quando a gente fala de gestão. Me corrija, vocês que são CEOs, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que junto com isso, cara, você não vou premiar o cara porque o cara agora vai ser CEO. Não, cara. Você vai ser CEO porque você vai ter essa e essa responsabilidade. Você vai ser diretor porque você vai ter essa e essa responsabilidade. Não é apenas uma nomenclatura, digamos assim, né? Não, tá perfeito. Eu não sei bem como o Duane encara, se bem que eu acompanho ele há algum tempo, acho que vai ter alguma similaridade no que a gente deve falar. Mas para mim é uma responsabilidade, né? Essas 500 pessoas têm muitos pais de família, mães de família, que numa ação minha, numa fala, numa interpretação errada ou num negócio errado que eu topar fazer, eu posso desempregar 500 pessoas. Posso acabar com um negócio de 20 anos em 20 dias, 20 meses, eu não sei. Então eu encaro muito dessa forma, né? É realmente uma responsabilidade muito grande. É realmente um dia a dia que nem sempre ele é flores, né? Na verdade, a maioria dos dias é um conjunto de decisões difíceis que você tem que tomar e que as pessoas batem na tua porta pedindo que você tome uma decisão. E você precisa tomar uma decisão. Cara, mas eu não quero tomar essa decisão agora. E aí, como você diz, não tomar uma decisão já é uma decisão que você tomou, né? Então, é assim, bastante responsabilidade, a palavra certa. Mas, por outro lado, cara, eu diria que em algum momento, se isso foi colocado para você, é porque é possível que você faça. Sendo bem específico, eu sempre digo que Deus nunca vai te dar nada mais do que você possa carregar. Nunca, absolutamente nunca, né? Independente da religião, eu digo até, tem pessoas na minha família que não são bem católicos e não chamam esse Deus de Deus, então eu digo assim, cara, aquela entidade superior, ela só vai te dar efetivamente o que você pode carregar, né? E aí eu não encaro como um peso, eu encaro como algo que foi colocado no meu caminho que eu vou fazer e que eu vou fazer acontecer, né? Mas não é fácil não, realmente é uma jornada de desafios, né? Não concordo com essa visão, acho que a visão bem bacana, a visão da responsabilidade, né? E eu acho que liderar é servir, né? Você precisa entender que o teu papel é ser um facilitador daquela engrenagem, fazer com que as pessoas deem o seu melhor e fazer com que elas atinjam o melhor que elas podem oferecer. Tem um pouco também de imaginar, tentar prever um pouco o futuro, né? Não é um futuro tão distante, mas não deixar tudo para acontecer de última hora, trabalhar para que tenha uma cadência, né? Tenha um ritmo dentro da companhia, para que as pessoas visualizem esse ritmo também. São as coisas que tiram um pouco o meu sono, no aspecto de que você que dá o tom da organização, né? O ritmo das coisas. Então, isso pesa um pouco como responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito gratificante também poder se preparar. Você se desafia a se preparar mais porque você não quer decepcionar as pessoas que estão com você, as pessoas veem você como
uma referência para determinadas coisas e você quer buscar atendê-las porque, enfim, você foi colocado nessa posição, né? Exato. Deus te confiou aquela missão e você, diante de um desafio, você tem um pouco de frio na barriga, não se sente preparado, mas você fala, não, eu estou aqui porque era para estar, então deixa eu tentar fazer o melhor. Né? Isso aí. Eu sempre falo que esse frio da barriga é importante, né? Com certeza. Eu acho que no momento que você perde o frio na barriga, você não está preparado. Ou você chegou aquele momento que você, cara, eu preciso fazer outra coisa. Está na hora de mudar de Está na hora de desafio. mudar. Eu acho que o frio da barriga, ele tem sempre tá ali, um desafio. Como você falou, pô, você aceita agora ser o diretor, você aceita... Cara, deu aquele frio. Será que você sempre pensa, pô, cara, eu não estou preparado, entendeu? Mas tem alguém do outro lado que viu que você realmente está preparado, né? A gente acreditar mais na gente mesmo. Mas eu vou fazer uma última pergunta para você. O que te motiva hoje? Quando tu levanta da cama e diz, cara, isso é o que vou fazer acontecer, isso me dá essa motivação. O que te motiva? Sabe, Leandro, que eu pensei muito sobre isso e eu brinco que todo final do ano parece que a gente repete quase que um mantra, assim, cara, porra, como esse ano foi maravilhoso, como esse ano foi fantástico. E ao mesmo tempo que você fala isso lá, olhando para aquelas 500 pessoas, naquele momento que parece mágico, você pensa, caralho, o que eu vou fazer o ano que vem, cara? Porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e agora, o que vai ser? Então, dentro dessa visão do Duane, de pensar um pouquinho no futuro, né? Eu tenho sempre procurado estudar um pouquinho os concorrentes, entender o que eles estão fazendo, e o que tem me motivado eu tenho que fazer melhor do que qualquer outro. Não significa que eu seja o melhor, eu não estou dizendo que eu sou o melhor. Mas isso me impulsiona para fazer melhor, me impulsiona para fazer mais, né? Na semana que passou, uma pessoa voltou lá para a área comercial. Ela tinha ficado de licença maternidade 6 meses, que é uma coisa que a gente respeita super na Raster, assim, pô, cara, a mulher, ela estava super preocupada, ela voltou 6 meses, ela me disse assim, Andrei, cara, eu tô super preocupado, você me falou que eu tinha o meu lugar, mas, cara, mudou. Cara, eu não vejo que mudou tanto assim. Aí ela começou a me dar uma lista de coisas que você foi mudando, que a gente foi mudando, e que você diz, porra, verdade. Eu nem percebo, né? Foram 5 meses de licença, mais um mês de férias, deu 6 meses e mudou tudo isso, cara. Cara, que empresa é essa? Quem que são os malucos que estão tocando esse negócio que... Então, assim, Leandro, respondendo um pouco a sua pergunta, mais diretamente, eu procuro me fixar nessa visão desse pequeno espaço de tempo que está na minha frente, que pode ser 1 mês ou 15 dias, e tentar entender o que vai acontecer ali na frente. Pô, eu entendi aqui, eu vou tentando espaçar um pouquinho mais. É verdade que você nunca consegue fazer 5 anos, como as pessoas falam, né? Eu, particularmente, tenho conseguido aí dizer, pô, vamos tentar trazer isso, vamos fazer esse... Então, eu procuro me focar em tarefas, né, que eu entendo que impulsionam o meu time para que a gente alcance aqueles melhores resultados. Então eu tento ser bem focado em observar o que eu posso fazer. Como eu falei lá, poxa, então tá, para fechar aquele contrato com a China, alguém tem que ser o primeiro a instalar o aplicativo, cara. Então eu não vou ficar me escondendo. Como eu quero ser o exemplo e como eu acho que eu tenho que ajudar nessas rotinas, eu vou ser o primeiro a fazer. Porque se o CEO da organização estiver lá, estiver instalado o aplicativo, estiver falando, muito embora arranhando o inglês lá, as pessoas vão ajudar. Então, de novo, eu procuro tomar essas ações, sempre procurando ser um exemplo de ir para frente, de vamos lá, tá difícil, mas vamos lá, cara, vamos fazer. Então eu procuro entender essas coisas que não estão tão fáceis, Leandro. Tentar ver naquela determinada área quais são as dificuldades que elas estão tendo, o que eu posso fazer para ajudar elas. E aí, cara, a minha cabeça está sempre processando alguma coisa para ir lá e procurar ajudar aquelas pessoas, a dar uma ideia, dar uma sugestão, olhar de fora, consultar alguém, volta para lá, faz de novo. Então é isso. Mas o que me inspira é fazer melhor, é fazer mais, é atingir mais pessoas, é atender mais clientes. Eu adoro atender clientes, uma coisa que eu não enxergava, né? Eu não tenho essa vocação de pegar uma pasta de manhã e bater na porta das pessoas. Mas se alguém me convidar, como o Ronaldo me convidou para vir aqui, eu me sinto em casa.
Eu venho aqui, cara, parece que todo mundo são meus amigos, são meus conhecidos, e eu vou dar o meu melhor, e eu vou para lá, e eu vou fazer o meu melhor sempre. Então, isso que me motiva hoje. É eu olhar que tem pessoas que olham para mim, que precisam de mim, seja um cliente que quer reduzir a sinistralidade, seja um colaborador que tem menos tempo de vida do que eu tenho de raça, mas que ele quer saber o que eu faço, como é que eu cheguei até ali. Então, é um conjunto de coisas que me motiva. Legal. Muito bom. Concluímos aqui com muito êxito essa entrevista. André, eu quero agradecer a você pela disponibilidade, por estar com a gente hoje na GoBrax, participando do GoBrax Day, por doar seu tempo aqui para o podcast. Esse podcast fala para líderes do transporte, então tenho certeza que tuas palavras, tua experiência vão ajudar as pessoas a desenvolverem melhor suas carreiras, né? Então, passo para o Leandro e depois te deixo a palavra para você fechar. Legal, André. Faço das palavras do Duane a minha. Muito obrigado por a gente ter tido a oportunidade de conversar um pouco, conhecer um pouco mais do André e também um pouco mais da Raster. Então, fica aqui o meu agradecimento pela visita à nossa casa também. Muito obrigado. Cara, eu que tenho que agradecer a vocês, porque existem raros momentos na vida que você recebe o tratamento, não do cargo que você tem, da pessoa que você é. E aí, por esse conjunto de pessoas que me recebeu hoje, eu queria de novo aqui fazer o que eu falei antes, que é inverter o elogio, porque claro que vocês enxergam talvez que o que eu faço ou o que a gente fez foi difícil. O Duane tem uma experiência muito grande no mesmo segmento que eu atuo hoje. Mas o que a GoBrax está fazendo é muito diferente, né? Você ter um equipamento que atua numa lacuna, realmente, hoje, quando vocês me falaram em relação às concorrências, eu disse, cara, como esses caras foram corajosos, né? De fazer algo e tal. E agora, ainda mais, quer dizer, cara, nós temos que acelerar mais o mercado, nós temos que entregar mais soluções, como a gente viu as soluções simples, mas ao mesmo tempo complexas, que dá para perceber que o cliente está sendo ouvido. Então, eu queria dar os parabéns a vocês, porque o que a gente vê é algo único, né? É algo que precisa ter um hardware, que a gente sabe o quanto é difícil fazer um hardware, não é algo assim, pô, eu vou lá e compro numa prateleira, não é isso, né? Aí tem toda a parte de software, tem toda a parte do atendimento que eu faço também ali dentro, né? Quer dizer, então eu queria dar os parabéns aí pela condução, em especial, vi que o Duane está nesse desafio aí de CEO desse negócio. Agradecer muito ao Rafael, ao Thiago, né? Aqueles minutos preciosos que a gente passou juntos servem de inspiração, né? Porque, como eu falei, você montar uma empresa do zero, nesse segmento que eles atuam, fazendo algo novo, eu que sou apaixonado por tecnologia fico muito feliz, né? Porque a gente às vezes sonha com alguém, você vai encontrar alguém nos Estados Unidos, não, o cara tá aqui, velho, o cara tá aqui em Curitiba, pô, tá fazendo negócio aqui e tal, né? Então isso é muito legal. Eu queria efetivamente dar os parabéns a vocês e que vocês tenham muito sucesso. Obrigado. O mesmo para a Raster. Valeu, Desejamos gente. aí muito sucesso para a Raster. Um abraço. Valeu.